Ministério da Fazenda acredita que a PEC da reforma tributária será votada no plenário da Câmara ainda neste primeiro semestre. Caso o prazo seja cumprido, como espera o presidente da Casa, Arthur Lira, a votação no Senado poderá ocorrer entre setembro e outubro. E uma das novidades em discussão é a criação do cashback do povo, a devolução de parte dos tributos que incidem sobre produtos da cesta básica a famílias de baixa renda. Para falar mais sobre o funcionamento, o mecanismo, os impactos na arrecadação, a gente conversa agora com o advogado Bruno Romano, mestre e professor de Direito Tributário. Tudo bem, professor? Como sempre, bem-vindo ao Jovem Pan. Muito bom dia, Thiago, muito bom dia, Adriana, e muito bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Bom, professor, a discussão da reforma tributária vem desde a Constituinte de 1988. Apenas alguns reparos à questão tributária foram feitos nesses últimos anos e nunca uma reforma grande que simplificasse os impostos no Brasil. Eu pergunto, a gente sabe que a economia muitas vezes depende da política, ou quase sempre depende da política. O senhor acredita que haverá espaço para a aprovação da reforma? Olha, Thiago, uma excelente pergunta. É muito difícil prever se há espaço efetivamente para a aprovação dessa reforma, visto que a reforma tributária não é uma unanimidade. Por quê? Hoje há diversos setores que são contrários à aprovação da reforma tributária. Inicialmente, há um desinteresse por parte de estados e municípios, principalmente por conta da perda de autonomia, já que hoje estados e municípios são os responsáveis por realizar a cobrança do ICMS e do ISS, ICMS para estados e ISS para municípios. E com a ideia de reforma tributária que vem sendo aventada, é muito provável que estados e municípios deixem de ter essa autonomia de arrecadação e passem a depender dos repasses que a União realizará dos valores em favor dessas entidades, estados e municípios. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um desinteresse da reforma por diversos setores econômicos, visto que há um risco de haver uma majoração de carga tributária. Isso pode se dar principalmente com relação ao setor de serviços, já que a carga tributária tem uma previsão de aumento aí de mais de 100%, e com relação a alguns setores agropecuários, que há uma ideia de aumento de carga tributária de mais ou menos 5%, pelo que se está tendo dos estudos econômicos. Por isso, não há uma grande força para que não haja essa aprovação. Então, por não ser uma unanimidade, é muito difícil prever se de fato vai haver uma votação e aprovação ainda do primeiro semestre. Agora, professor, para quem nos acompanha, o que principalmente precisa ser reformado no sistema tributário brasileiro? Faz tempo que esse sistema não sofre ajustes? Sim, faz bastante tempo, Adriana, que esse sistema não sofre ajustes. De fato, a maior necessidade de reforma hoje é por uma simplificação tributária, visto que hoje, sobre o mesmo produto, a gente tem às vezes 6 ou 7 tributos que incidem sobre ele. Num produto industrializado, você tem o ICMS pela transferência, você tem o IPI sobre a industrialização, você tem PIS e COFINS que incidem sobre o faturamento que é gerado com base nesse produto. Então você começa a ter uma complexidade muito grande. Há também uma dificuldade de compreender qual é a classificação que deve se dar sobre esse produto, visto que por exemplo, um leite de colônia, muito se discute se ele seria um perfume ou se ele seria um produto de higiene. E essa discussão sobre ser um perfume ou um produto de higiene altera a sua carga tributária. Aquelas sandálias de borracha, se discute se é sandália ou se é sapato, e isso altera a carga tributária. Então veja que todos esses detalhes causam muita discussão e por isso tem muita coisa a ser simplificada. Claro, é necessária a simplificação, mas também tem que se tomar cuidado que, com a simplificação, o que não pode haver é um aumento de carga tributária, como está sendo aventado. Professor Bruno, na sequência a pergunta de Nelson Kobayashi. Doutor Bruno, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. Minha pergunta é a respeito dessa ideia de cashback. De onde surgiu essa ideia? Isso já existe em algum outro sistema tributário? É bem avaliado? Isso cairia bem no nosso sistema brasileiro, que é tão grande, né? Tão amplo? Pode falar sobre isso?
Bom dia, Nelson. Sim, a ideia do cashback ela já existe de maneira tímida, vamos dizer assim, no Rio Grande do Sul, com a ideia do próprio ICMS. Isso indiretamente também é realizado aqui no estado de São Paulo, por meio da nota fiscal paulista. A ideia do cashback basicamente é o contribuinte, ao realizar a aquisição de alguma mercadoria, sendo essa uma mercadoria essencial à sua sobrevivência, por exemplo, os itens de cesta básica, como a reforma tributária ela pretende fazer uma unificação de alíquotas sem a instituição de alíquotas diferenciadas com base na essencialidade, isso é, hoje o feijão é alíquota zero de ICMS, por exemplo, enquanto o caviar vai pagar 18%. Existe essa diferenciação de carga. Como a reforma tributária pretende unificar, deixar com uma alíquota única, para que não haja prejuízo à população mais carente, as pessoas que estiverem cadastradas provavelmente vai ser no CAD único, cadastro de programas sociais, cadastro único de programas sociais. Aquele que estiver cadastrado no CAD único, ao realizar compras de produtos essenciais, itens de cesta básica, por exemplo, ele terá direito a receber uma parte desse valor de volta. A ideia é de que essa instrumentalização seja praticamente imediata. O que está se discutindo é como vai se dar efetivamente a sistemática da devolução, porque se discute se vai ser um valor fixo, e aí vai se aproximar bastante de uma espécie de Bolsa Família, por um lado, ou se vai ser de fato um valor variável de acordo com as compras que são realizadas, algo muito mais próximo do direito tributário efetivamente, uma devolução do imposto pago de maneira efetiva. Professor, nos últimos dias a gente acompanhou a discussão no governo sobre a taxação dos sites que vendem produtos chineses. Depois o governo voltou atrás, mas agora já se aventa a possibilidade da criação de um imposto para taxar eventualmente esses serviços. Quando se fala em criação de impostos, claro que isso vai mexer no bolso de todo mundo, de quem compra esses produtos. De que forma é necessário evitar o aumento da carga tributária, mas sim simplificar e não aumentar? Bom, a maior necessidade que o Brasil tem hoje, antes de uma reforma tributária, é uma reforma administrativa. Hoje o Brasil tem diversos gastos, até por conta da estrutura inchada que o Estado tem como um todo. Até por isso, hoje o nosso atual ministro da Fazenda, ele vê a conta e fala, essa conta não está fechando. E é por isso que ele está tentando aumentar a carga tributária de diversas maneiras. Criação desse imposto sobre esses bens vindos do exterior, esse imposto digital, né, esse digital tax, como ele mencionou. Tem a ideia de tributação de dividendos e outras alternativas que estão sendo aventadas pelo ministro da Fazenda, mas é porque ele está vendo a conta, ele vê que a conta não fecha, ele vê que ele tem gastos, ele precisa equiparar esse quadro. Justamente por isso, antes de uma reforma tributária, que muito provavelmente vai trazer um aumento de carga tributária, e por isso está havendo tanto ruído no mundo jurídico, a ideia principal e melhor seria justamente uma reforma administrativa para diminuição do Estado, diminuição de custos, diminuição de penduricalhos e gastos completamente desnecessários, para, tendo uma conta mais enxuta, saber exatamente quanto se pode gastar, e sabendo quanto se pode gastar, realiza-se a reforma tributária sem o aumento de carga tributária, sem o aumento, afinal de contas, o aumento da carga tributária impacta todos os consumidores como um todo, todos os contribuintes, de uma maneira brutal. Afinal de contas, hoje o Brasil já é um dos países que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, em cobrando tributos como país de primeiro mundo e entregando a contraprestação com o país de terceiro mundo. Agora, falando em o quanto pode gastar, o novo texto do arcabouço fiscal, ou o texto final que deve ser aprovado, ele influencia de alguma forma a discussão sobre a reforma tributária? Se sim, de qual forma? Qual a expectativa de mudança no cenário da economia a partir dessa nova âncora? A âncora fiscal, ela, analisando de uma maneira superficial, ela até pareceria boa. O problema é que a âncora fiscal traz uma norma sem sanção. O que eu quero dizer com isso? Há uma previsão na âncora fiscal de que, em se descumprindo o arcabouço fiscal, ou melhor, há a norma que traz a ideia de que há um novo arcabouço que deverá ser estipulado, que é
aumentar os gastos do governo de acordo com se aumenta a arrecadação, sempre para que haja essa gordura, justamente para que o Estado esteja sempre no positivo. Mas qual que é o problema? A norma não traz uma sanção ao governo. Não há na disposição, pelo menos do que foi apresentado até o momento, de que se o governo gastar mais além desse limite, não há uma sanção ao governo. Poderia até se falar de crime de responsabilidade ou algo nesse sentido, mas a norma, pelo menos do que está sendo veiculado, não traz nada nesse sentido. E qual que é o problema? Sendo aprovado o arcabouço fiscal da maneira como está sendo aventado, o problema é que vai ser necessário um aumento de arrecadação, e isso impactará de maneira direta a reforma tributária, pois com isso o governo necessariamente vai ter que lutar por uma reforma tributária que priorize um aumento de carga tributária. E justamente por isso, o arcabouço fiscal precisa ser já revisto, sendo que ele nem foi levado à votação. Kobayashi. Professor, a pergunta é a respeito dessa reforma tributária que tem mexido com os ânimos aí dos setores da economia, né? Quem se beneficiaria e quem perderia com uma reforma tributária entre agronegócio, comércio, serviços, indústria? Qual é a expectativa desses setores especificamente a respeito da reforma tributária? Excelente pergunta, Nelson. Com relação ao setor da indústria, há um provável ganho por parte do setor da indústria com a reforma tributária, justamente por conta da unificação de alíquotas. Hoje, alguns produtos chegam à extorsiva carga tributária de 65%. Então, vamos dar como exemplo o setor automobilístico. Nós temos quase 10% de PIS e COFINS, 9,65% sobre o faturamento. Além disso, nós temos 18% de ICMS, nós temos 10% de IPI, e você vai majorando a carga, e no caso de produtos importados ainda tem imposto de importação, você tem ainda PIS e COFINS importação, ICMS importação, IPI importação. Então veja que o novelo de carga tributária que se incide sobre os produtos industrializados, e pior ainda sobre os importados, faz com que a carga tributária consiga chegar a extorsivos 65%. Então, o setor da indústria pode vir a ser muito beneficiado com a reforma tributária. Por outro lado, tudo que o setor da indústria vai ter de economia, o setor de serviços vai ser o maior prejudicado com relação a uma proposta de reforma tributária. Aventa-se que a alíquota unificada seja de 25%. E hoje, o setor de serviços paga menos de 15%. Paga quase 10% de PIS e COFINS e paga mais 5% de ISS. Isso falando em média. Com isso, vê-se que a carga tributária ela vai subir para 25% para o setor de serviços. E o maior problema é que hoje o setor de serviços representa mais de 70% do PIB brasileiro. Então, o efeito na economia vai ser muito grande. E justamente por isso que essa alíquota única tem que ser muito bem pensada. Esses 25% que estão sendo aventados por setores do governo vão trazer um grande prejuízo na economia como um todo. O professor, sobre a desoneração da folha de pagamento, o senhor acha que essa medida deve estar dentro da reforma tributária? E eu pergunto também se desonerar é simplificar ou reduzir ganhos, no caso do governo, com os impostos que incidem na folha. Tiago, excelente questionamento. Essa alíquota única de 25% que eu acabei de falar é justamente se não houver a desoneração da folha. A ideia é de que se houver desoneração da folha de salários, essa alíquota passa a ser de 30%. Então, o efeito de rebote vai ser ainda maior. Mas qual que é a questão? De fato, a exclusão, né, a simplificação da tributação sobre a folha é essencial numa reforma tributária. Justamente porque a tributação sobre a folha é um grande vilão em termos de geração de emprego. Hoje em dia, um empresário, quando ele vê os custos que ele tem que arcar na contratação de uma pessoa seletista via CLT, muitas vezes ele desiste justamente por conta dos custos que ele tem que pagar. Porque, afinal de contas, numa relação de emprego, não é só o empregado quem paga imposto. O empregador também paga.
existe uma tributação colaborativa, muitas aspas em colaborativo, de que uma parte da tributação é paga pelo empregador e outra parte é pelo empregado. E com isso, o empregado perde dinheiro, afinal de contas, ele deixa de ganhar uma parte do seu salário para pagar impostos, e o empregador também acaba tendo esse custo extra, e por isso uma desoneração da folha é essencial para que a reforma tributária gere empregos. E essa é uma grande preocupação que o governo tem que ter, que é justamente a geração de empregos. Afinal de contas, depois de diversos meses com a redução do desemprego, o desemprego voltou a crescer e isso tem que ser prioridade para o governo. Por isso que isso é tão essencial. O problema é que o governo fala que, se houver a desoneração da folha, tem que aumentar ainda mais a carga tributária com relação ao consumo. Isso é um grande problema. Por isso seria muito melhor, antes de se pensar na reforma tributária, pensar na reforma administrativa. E, professor, a gente acompanha também no Brasil bastante forte a discussão com relação ao valor da taxa de juros e um embate entre o governo federal e o Banco do Brasil. O nosso país pode ganhar de alguma forma com toda essa discussão que a gente acompanha? Com certeza. Se uma reforma tributária séria, que traga uma verdadeira simplificação, sem aumento de carga tributária, e ainda passe um arcabouço fiscal sério, que não deixe essa norma em branco, sem sanção ao governo, isso vai trazer uma segurança, vai diminuir o risco Brasil, o chamado risco Brasil. O que é o risco Brasil? O risco Brasil é o risco que se tem em investir no Brasil, justamente essas questões de insegurança jurídica e essa mudança de normas que se tem sobre tudo isso. Com a diminuição do risco Brasil, um dos efeitos é a possibilidade de se diminuir a taxa de juros. O problema é que, com a atual política que vem sendo adotada pelo governo, fica muito difícil abaixar a taxa de juros. Afinal de contas, se a taxa de juros for reduzida na canetada, o nosso efeito principal vai ser um aumento brutal da inflação. E a inflação, como muitos economistas dizem, é o imposto disfarçado. Ele tira dinheiro da população de uma maneira indireta, porque ele vê as coisas aumentando o preço e o poder de compra diminuindo de maneira drástica. E é justamente por isso que um arcabouço fiscal sério, que traga normas de sanção ao governo caso haja descumprimento, de que não haja nenhum tipo de pedalada, nenhum tipo de crime fiscal envolvido, e se houver crime ele seja sancionado, e havendo uma reforma tributária que traga efetivamente uma simplificação do sistema tributário com efetiva redução de carga, porque hoje nós já temos uma carga tributária que é extorsiva, os efeitos imediatos vão ser a possibilidade de redução de taxa de juros, justamente por uma melhoria econômica do Brasil perante todos, inclusive perante o mercado. Professor, uma última pergunta do Nelson Kobayashi. Professor, a gente falou aí sobre muitas coisas a respeito do que se espera da reforma tributária, mas o que está no radar para essa primeira fatia da reforma tributária? E, por exemplo, desoneração da folha já entraria nessa discussão que a gente está esperando para o governo, porque a gente tinha uma ideia inicial de fatiamento da reforma em relação aos tributos do consumo primeiro e depois para a renda, né? O que a gente pode esperar já para essa primeira discussão no Congresso Nacional a respeito de reforma tributária, de tudo que a gente conversou? Excelente ponto, Nelson. Com esse fatiamento, o que irá entrar inicialmente na reforma tributária é a tributação sobre o consumo. É justamente unificar ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI em um tributo só e, com essa unificação, fazer com que a arrecadação se dê de maneira integral por meio da União Federal e a União Federal realize os repasses aos estados e municípios da sua fatia com relação a esse bolo econômico, né, esse bolo arrecadatório que se dará pela União. E aí, como forma de tentar amenizar a regressividade do sistema, aí sim trazer o cashback como forma de pagar os contribuintes de baixa renda, devolver uma parte do valor do imposto que foi pago. E justamente nesse sentido, mas o cashback já se aventa que ele não entrará nesse primeiro momento. O que se tratará na Constituição, na proposta de emenda da Constituição, é a simplificação do sistema. Não vai se tratar nem da alíquota nesse momento,
e nem do cashback. As alíquotas e o cashback serão tratados por lei complementar numa última fase de reforma. Então, para esse momento, é a unificação dos impostos e como vai se dar o regime de arrecadação e repasse a estados e municípios. Bruno Romano, professor de Direito Tributário, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Bom domingo, boa semana, até a próxima. Um excelente domingo a todos e, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade. Tenham um ótimo domingo. Nós que agradecemos.